Graça e paz, família metodista, irmãos queridos, Deus abençoe todos vocês na casa de vocês, que vocês possam sentir a presença de Deus a partir de agora na vida de vocês. Quero agradecer a participação de todo mundo, o pessoal de Matão, de Araraquara, Dobrada, outras regiões que está nos ouvindo da palavra de Deus. Que possa ser bênção na sua vida, que possa ser um momento que você possa colocar o seu coração diante do Senhor, né? Nós não estamos aqui por acaso, mas Deus preparou este momento para mim e para você, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em todos os momentos da nossa vida nós possamos adorar o Senhor. Que esse seja o desejo do seu coração, porque é o desejo do coração de Deus, meu querido, né? Eu gostaria de ler uma palavra para você. Está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse versículo é muito legal porque ele reflete a vontade do nosso coração de agradar a Deus. Deus está preparando homens e mulheres obedientes nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos nessa humanidade nossa. E Deus está preparando a minha vida e a sua vida, querido, para que nós possamos obedecê-lo e agradar o coração dele. A vontade de Deus é que você obedeça a ele, que você coloque o seu coração diante dele. Querido, faça isso todos os dias na sua vida. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós temos enfrentado, Deus está zelando por mim e por você. Dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do seu trabalho, onde você estiver, Deus está contigo, porque Ele está em todos os lugares. Querido, queria deixar para vocês uma reflexão. Que você quiser uma oração, se você quiser algo, peça e coloca nos comentários aí. Eu preciso de uma oração por tal coisa, eu preciso pela minha vida espiritual, emocional. Coloca aí no comentário, tem uma equipe de intercessão zelando, orando agora por você. Coloca lá, querido, não importa o que você está passando, Deus é maior que os seus problemas e que os meus problemas. Amém, meu querido? Eu queria louvar ao Senhor nessa noite, junto com você, e que essa canção que nós cantaremos aqui nessa noite, entre no seu coração, entre na sua vida. Talvez você não conheça, mas eu creio que Deus está zelando e vai tocar no seu coração. Nesse momento, querido, gostaria que você fechasse os seus olhos, se desligasse do que você está fazendo. Talvez você está aí na sua cama, aí meio disperso, no seu quarto, ou na cozinha, onde estiver ouvindo essa live. Pare por este momento e cante uma canção para o Senhor. Amém, meu querido? Gostaria de orar neste momento, antes de nós começarmos. Pai, nós queremos agradar o seu coração nessa noite, ó Pai. E que a sua presença seja real, Senhor Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão ali, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, pedir a sua presença, ó Pai. Nós queremos nos encher de Ti, ó Deus. Deus, que a sua presença seja real em cada lar, em cada família, Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, engrandeça o Teu nome, Jesus, nessa noite. Ó Deus, que essa igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, busque o Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, e que a igreja, Senhor Deus, se lembre, Senhor Jesus, que o Senhor está, Jesus, procurando adoradores verdadeiros, Senhor Jesus. E que nessa noite, Senhor Jesus, a nossa adoração chegue ao seu trono, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és real, Jesus. Mais profundo mar, nos mais altos céus, Tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu
és bem-vindo aqui, Jesus. No mais profundo do mar, Jesus, dos mais altos céus, mesmo se medo chegar, sei que estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, e só a ti, Deus. Só a ti, Jesus. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Aleluia, Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe muito na sua vida. Amém. Pastor Kleber. Graça e paz, povo de Deus, nossos amigos aí que há algum tempo, alguns a gente não tem visto, não é verdade? Um grande abraço aí para vocês, saudade de vocês, e que em nome de Jesus nós tenhamos aí agora outras boas notícias, né? Essa sexta-feira foi atualizado o quadro do plano de retomada consciente aqui do governo do estado de São Paulo, e para nossa grata surpresa a nossa região ficou amarela, né? Progrediu da laranja, da fase laranja para a fase amarela. Estamos felizes por isso e estamos aí na expectativa daquilo que Deus vai fazer daqui para frente, né? A gente tem ouvido na imprensa aí as vacinas que já se encontram aí quase na etapa para serem comercializadas. E damos graças a Deus, que tem sustentado a nossa vida, que tem sustentado a nossa família, né? Oramos também por aqueles que foram acometidos aí com esse surto do coronavírus. Alguns perderam os seus amigos ou entes queridos, né? Que o Espírito de Deus console o coração aí dessas famílias e desses amigos enlutados, não é verdade? E quero dar graças a Deus por você estar conosco aqui nessa noite, ou quem sabe aí está assistindo esse vídeo durante a semana, porque fica arquivado tanto no YouTube quanto no Face. Que alegria poder desfrutar da liberdade que o Espírito nos concede de pegarmos a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, e podermos meditar nela, não é verdade?
Dou graças a Deus então pela sua vida, dou graças a Deus pelo nosso povo de Matão, de Dobrada, dou graças a Deus pelo nosso povo de Araraquara. Que bênção também hoje estarmos aqui compartilhando esse momento com os nossos irmãos em Araraquara. Saudações aí especiais para o nosso querido pastor Jefferson, sua esposa Raquel e os seus filhos, né, onde quer que eles estejam aí. Dou graças a Deus pelo nosso querido amigo Sidney e a Sandra, que a semana passada aqui ganharam o apelido, né? O nosso Lombardi mais famoso. Que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje aqui vocês viram que nós temos aqui uma companhia toda especial, que é o nosso irmão Cleiton, que veio aqui adorar a Deus aí com a música, com o seu coração de verdadeiro adorador. Que Deus continue abençoando você e sua casa, viu, querido? Vocês são muito importantes para nós, né? Os familiares do Cleiton aí, que cultuam a Deus, né? Antes do nosso culto também, grande abraço para vocês. Grande abraço para vocês que nos acompanham de tantas cidades, né? Que eu saiba aí, tem algumas cidades, talvez tenha alguma que eu nem saiba, mas eu quero dizer que para nós, a sua companhia aqui conosco é motivo de alegria, né? Motivo de alegria porque a gente sabe que só Jesus tem palavras de vida eterna e nós estamos atrás dele. Amém? Então vamos começar aqui, né? Aquilo que verdadeiramente interessa. Nós estamos numa fase de transição dos nossos materiais que nós aplicamos nos nossos encontros semanais. De segunda a sexta-feira, você é nosso convidado participar conosco das nossas células virtuais, sempre às 20 horas, que nós fazemos ou pelo Zoom ou pelo nosso Facebook, né? Semana passada o senhor Davi mandou mensagem aí, não esqueci do senhor Davi, vou ligar para o senhor essa semana, tá bom? E quero dizer para vocês então que vocês são bem-vindos em participar conosco. Então o que eu quis trazer? Eu quis trazer um pouco do material que nós iremos trabalhar doravante, daqui para frente. Nós encerramos o material do pastor do Piper, né? E agora nós estamos começando o material de um pastor que se chama Juan Carlos Ortiz, que foi pastor, ou que é pastor na Argentina, em Buenos Aires. Ele escreveu um livrinho chamado Discípulo, e a semana passada a gente trouxe aqui algumas das ideias que ele trabalha no seu livro, que são algumas das ideias que nós também iremos ali nos debruçar nas nossas próximas células. Nós falamos então como você é amado por Deus, falamos um pouco da finalidade da vida eterna. O amor de Deus é tão grande, é tão alto, é tão profundo, que menos do que uma eternidade não seria suficiente para explorarmos tudo aquilo que Ele tem para nos amar, né? Assim, dessa maneira, você é amado por Deus. Em segundo lugar, nós falamos que contra aquele ditado popular que dessa vida nós não levamos nada, que caixão não tem gaveta, não é assim? Contra esse ditado, a Bíblia diz que nós levaremos sim uma coisa dessa vida, que é o nosso investimento que nós fazemos em amor. O amor que nós dedicamos a Deus, o amor que nós dedicamos ao próximo, nós levaremos isso para a próxima vida sim. Jesus diz que isso é importante, que nem um copo de água fria que nós servirmos a qualquer um dos seus pequeninos, ele vai se esquecer. E de alguma forma, o amor que nós emitimos hoje, de alguma forma vai reverberar por toda a eternidade. Como vai ser isso direitinho, só Deus sabe, porque na verdade nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam como Ele ama, não é? Em terceiro lugar, a gente falou que o amor de Deus, ele é luz. Nós costumeiramente identificamos luz com conhecimento, né? Quem tem muita luz tem muito conhecimento, mas a Bíblia fala um pouco diferente, diz que quem ama está na luz e quem não ama está nas trevas. Então no reino de Deus, o amor também é figurado como luz. E a gente terminou a nossa prédica da semana passada dizendo que o amor possui graus. Eu tinha acabado de assistir aquele filme do Al Pacino, Perfume de Mulher, e me veio à mente ali aquela história, a gente conversou um pouco sobre isso, para falar os graus de amor, e a gente viu que Jesus amou os seus até o fim, e novo mandamento Ele nos deu, que nós nos amássemos uns aos outros como Ele nos ama. Esse é o grau do amor de Jesus. Se você perdeu e gostaria de ouvir mais sobre isso, resgata aí
o nosso vídeo que se chama Viver é Amar. Então resgata aí no nosso Face, no nosso YouTube. Tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração, porque Ele ministrou bastante ao meu coração, escrevendo e refletindo sobre essas coisas, tá bom? O que eu quero então começar hoje dizendo é o seguinte, que esse amor manifestado por Jesus, que é o amor que Ele aprendeu de Deus Pai, e com que Ele nos amou e com que Ele nos ama, é um amor que derrete por completo o nosso ego. É um amor que crucifica o nosso egoísmo, né? É um amor que nos coloca para vivermos para o outro, como Jesus. Quando você lê as páginas dos evangelhos do Novo Testamento, você vê que Jesus é alguém que viveu para o outro, e de maneira totalmente paradoxal, contra o que esse mundo prega, é na medida em que Jesus renuncia-se a si mesmo, e ele passa a viver tudo aquilo que o Pai propôs para ele, que ele encontra o significado da vida dele mais profundo. E é por isso que o significado da vida de Cristo é extremamente profundo. Falta significado na sua vida? Muito provavelmente falta o amor de Deus, porque na medida em que nós convergimos para o amor de Deus, nós acabamos vivendo o propósito de Deus na nossa vida. Então a nossa existência ganha o significado sonhado por Deus. Quer sonhar os sonhos de Deus para a sua vida? Libera o seu coração para amar. Amar como Cristo amou você, como você é amado por Deus. Pois bem, nós vamos agora então, hoje eu quero aqui dedicar esse tempo para conversar com você sobre esse amor de Deus. E eu quero dizer para você que o amor, ele é uma força poderosíssima, que transforma tudo ao seu redor. O amor, ele tem essa capacidade, ele é uma força poderosa, e eu quero dar um exemplo para você, tá? Você já deve ter visto alguém, principalmente antes da pandemia, a gente achou que fosse mudar na pandemia, que falou assim: eu não tenho tempo, né? Pessoas que estão correndo freneticamente para ganhar a vida e acabam não tendo tempo para muitas coisas, não tendo tempo para coisas que ela gostaria de fazer, ou que ela às vezes até precisaria fazer, mas essa parece que é algo que acontece repetidas vezes na nossa sociedade, e é a falta de tempo. É uma das características da vida do nosso tempo. E o que o pastor Ortiz vai dizer no seu livro é que, na verdade, não é bem a falta de tempo que existe. O que existe, na verdade, é a falta de amor. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você aqui, e quero demonstrar isso biblicamente, é que o amor é uma ferramenta tão poderosa, tão explosiva, que ela é criativa, que ela é criadora, e ela é capaz até mesmo de criar tempo, né? Onde não havia. Então, eu nomeei aqui essa reflexão de hoje: você tem tempo, né, para as coisas realmente importantes? E eu dei essa pergunta, esse nome, com base em uma pergunta que o pastor Ortiz faz a um jovem da sua igreja. Aquele jovem, ele era um jovem exemplar. Ele era um jovem que trabalhava pelo menos 8 horas por dia, que cursava um curso, não lembro se era de graduação, se era faculdade ou outro curso à noite, de maneira que a sua agenda era inteiramente tomada por aquilo que ele precisava fazer naquela idade dele, por aquilo que a sociedade falava para nós que são as coisas mais relevantes, né? Então ele acordava, se preparava para o trabalho, praticamente voltava e tomava banho, jantava e já saía correndo de novo para a faculdade para fazer o seu curso, né? E o Ortiz vai dizer isso, ele vai dizer assim: olha, algumas pessoas alegam que não tem tempo para Deus em suas vidas. E o Ortiz vai ser bem claro, ele diz assim: rapaz, eu estou para te falar que não existe uma mentira mais deslavada do que essa. Abre aspas, eu vou falar o que ele fala. Por que não sermos sinceros e dizermos: eu tenho tempo, mas está todo tomado com os meus próprios interesses? Pelo menos dessa forma, não estaríamos sendo hipócritas, estaríamos definindo nossa vida como ela realmente é, centralizada no ego, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte, que quando Jesus nos deixa um mandamento,
e o mandamento que ele nos deixou é esse: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando vocês se amarem dessa maneira, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. João capítulo 13, verso 34 e 35. Se Jesus nos dá esse mandamento, significa que esse mandamento é possível de ser cumprido. Caso contrário, Jesus estaria nos dando um mandamento que fosse acima das nossas capacidades. Então Deus seria de fato um tirano, não é verdade? Se Deus nos obrigasse a fazer alguma coisa que nós não temos capacidade, Ele estaria agindo de maneira, no mínimo, leviana, não é assim? Mas Deus não é assim. E disso nós extraímos daquelas parábolas das minas e dos talentos. Você se recorda das parábolas dos talentos? Jesus disse que certo homem, uma vez teve que viajar, ele separou 3 lá dos seus empregados. Para um ele deu alguns talentos, para outro ele deu outros talentos, e para o último ele deu 1 talento só. Talento é uma unidade monetária. Então aquele que ganhou 5 talentos, dobrou os seus talentos, fez 10. Aquele que ganhou 2, dobrou os seus talentos, fez 4. Aquele que ganhou 1, enterrou o seu talento. E quando o Senhor voltou, o que de 5 fez 10, deu os 10 para o Senhor. O que de 2 fez 4, deu os 4 para o Senhor. O que de 1 permaneceu com 1, deu 1 para o Senhor. E ele usou a seguinte justificativa, ele falou: Senhor, eu sabia que o Senhor é muito duro, que o Senhor colhe onde não ceifa, então eu fiquei com medo de perder o talento que o Senhor me deu, então eu enterrei e ele te dei. A visão que ele tinha do Senhor, e nessa parábola fica claro que esse Senhor, para Jesus, representa o próprio Deus. A visão que ele tinha de Deus era de um Deus duríssimo, de um Deus que exige algo que está acima da nossa capacidade. Deus nunca exigiu isso, Deus nunca exigiu algo acima da nossa capacidade. Eu quero dizer o seguinte: você tem o privilégio de amar como Jesus amou. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós desejarmos profundamente, se nós mergulharmos na vida do Espírito, se nós aprendermos de Deus na sua palavra e confiarmos no seu poder, realmente seremos tudo aquilo que Deus sempre sonhou para a nossa vida, E coisas espetaculares vão acontecer nas nossas biografias. Pois bem, eu quero voltar àquele exemplo do jovem para dizer para você como o amor tem essa força criadora, e o amor pode criar até mesmo tempo. Aquele jovem que não tinha tempo para nada, o pastor chegou para ele e falou assim: meu jovem, você poderia ajudar a gente aqui na igreja? E ele falou assim: pastor, eu não tenho tempo. E o pastor viu que pediu isso repetidas vezes para aquele jovem, e aquele jovem sempre se esquivava debaixo dessa desculpa, dizendo que não tinha tempo, porque ele tinha uma avalanche de compromissos a cumprir, e ele nunca tinha tempo para Deus, além dos cultos dominicais que ele frequentava. Para ele estava satisfeito, E o que o Ortiz vai deduzir é o seguinte: esse menino não tem falta de tempo, o que ele tem é falta de amor pela obra. Por quê? O que acontece? Passou um tempo, esse menino que não tinha tempo para nada, Passou alguns meses, alguns dias, esse menino se apaixona por uma linda donzela, por uma linda moça, possivelmente argentina, Ele era pastor lá em Buenos Aires, e ele então se apaixona pela moça. E qual não foi o milagre que aconteceu na agenda dele, porque ele conseguiu abrir espaços para ver a namorada pelo menos 3 vezes por semana, Qual que foi a motivação desse milagre? Qual a poção mágica usada aqui para esse menino conseguir ali abrir esse espaço na sua agenda e dedicá-la à sua amada? A resposta está dada, meus queridos? O amor. O amor, ele cria tempo. O amor, ele transforma a gente de baixo para cima, de dentro para fora. Então, esse menino conseguiu tempo amando. E é assim que funciona também com as coisas de Deus. O amor sempre vai fazer esse tipo de milagre, Então, queridos, sempre que respondemos que não temos tempo para Deus, o que está acontecendo na verdade é que nós estamos tentando aqui esconder o nosso mais puro egoísmo, não é isso? Nós gastamos as horas do dia que Deus fez para nos alegrar e regozijar nele, de forma a nos dedicar à construção, à defesa e à ampliação do nosso reino particular.
ao invés de obedecermos ao chamado de Jesus Cristo de renunciarmos a nós mesmos. Qual é o chamado de Jesus? Vocês querem me seguir? As premissas estão lançadas. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por amor a mim, achá-la-á. Tá? Então, não tem como nós seguirmos Jesus se Jesus não for a prioridade das nossas vidas. Jesus é o Senhor de tudo e de todos, toda autoridade lhe foi dada em cima nos céus e embaixo na terra, e quão prazeroso é seguir Jesus, mas muitos de nós acabamos nos envolvendo aí nas rédeas deste mundo, dos coloridos desse mundo, e acabamos misturando aí a nossa agenda com tantas outras coisas, de maneira que no final a gente tem a cara de pau de dizer que nós não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, para cuidar daqueles que precisam, seja dos pobres, dos doentes, dos órfãos e assim sucessivamente, né? Nós estamos cheios de correrias da vida para manutenção do nosso reino particular, tá bom? Então assim, eu quero demonstrar para você que não existe, nós não temos tempo. Na verdade, nós não temos amor suficiente. Colocadas estas premissas, lançadas essas bases, eu quero dizer então para você agora, o próximo passo é, cuidado com aquilo que você tem amado, né? Vamos dizer que esse menino se apaixona por uma piriguete, né? Ele vai dedicar tempo e ele vai dar com a cabeça na parede, né? Vai se arrepender amargamente. Agora, se ele colocar o coração dele em algo que efetivamente liberta, em algo que efetivamente constrói, então é maravilhoso, ele está seguindo o caminho da sabedoria, né? E é Jesus quem diz. Sidney, joga para nós aí, por favor, na tela, né? Mateus 6, 21, se você tiver uma Bíblia e quiser pegar aí, se não, acompanha conosco na tela. Mateus 6, 21 diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha a sabedoria de Jesus. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. São duas coisas que andam de mãos dadas. Tudo aquilo que nós damos valor, que nós empregamos o nosso coração, nós amamos, e aquilo que nós amamos, nós acabamos vivendo em torno daquilo. E eu vou explicar isso, né, com uma imagem aqui, creio eu, bastante vívida, e você vai entender isso direitinho, tá? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual a maneira mais comum de nós desenharmos o amor? Qual o elemento icônico, gráfico mais comum quando você ama, né? Você manda aquela figurinha no WhatsApp, né? O Cleiton tá fazendo assim, os jogadores da Copinha de São Paulo, né? Quando eles fazem gol, todos eles fazem assim. Quando eu vou mandar mensagem para minha esposa, eu mando aquele que dá o beijinho assim, né? Dos lábios, ou tem um que tem vários beijinhos assim em volta, ou se não, manda aquele coraçãozinho. Bota o coraçãozinho na tela aí, Sidney, está colocado, né? Então eu quero dizer para você que não é por acaso que o coração representa o amor. E por que não é por acaso? Eu quero dizer para você o que o Espírito Santo diz para mim hoje, nessa manhã, enquanto preparava essa reflexão aqui, né? Para a glória de Deus e para a nossa alegria. O amor, ele exerce uma força contínua em 3 níveis sucessivos. Quando nós amamos, o que vai acontecer quando nós amamos? Então o amor exerce uma força contínua. Nós já vimos que essa força é poderosa a ponto de transformar-nos de dentro para fora, né? De manipular o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, aquilo que nós amamos, né? Então o amor exerce uma força contínua em 3 níveis sucessivos. Primeiro, uma força de atração, atrativa. Segundo, uma força modeladora, o amor modela. Terceiro, uma força reprodutora, o amor multiplica, tá? Como assim? Eu quero dizer para você que o amor, ele funciona exatamente como as batidas de um coração, né? Como é isso, Kleber? É o seguinte, o sangue saiu, o sangue está no corpo. O sangue que está no corpo, ele está procurando o quê? Ele está procurando o coração.
Ele está indo de volta para o coração, o sangue do corpo todo, onde ele estiver, é como se fosse um imã. Nós estamos programados para esse sangue voltar para o coração, certo? O sangue volta para o coração. Qual é o sangue que volta para o coração? O sangue ruim, o sangue venoso, o sangue que chega a ser venenoso, porque ele é rico em CO2, né? Quem lembra das aulas aí de bioquímica, dióxido de carbono, é assim que fala? E aí lá no coração acontece algo, que ele vai mandar isso aí para o pulmão, ele entra de um lado, sai do outro tal, e aí lá no coração então ele se transforma no pulmão, né? Ele vai para o pulmão e volta como sangue bom, que é o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e esse sangue vai para todo o corpo. É sobre isso que eu quero conversar com você agora, tá? Eu quero falar um pouquinho dessa dinâmica do amor. O que acontece quando nós amamos? E aí nós podemos amar a Deus, nós podemos amar a Jesus Cristo, nós podemos amar a justiça, a verdade, que são coisas que nos libertam, e nós podemos também amar coisas que nos escravizam, que a Bíblia vai chamar de ídolos, que nós poderíamos listar aqui uma lista interminável. Tá? Mas o que acontece conosco quando nós amamos? E nós fomos programados para amar. Se nós não ocuparmos a necessidade que nós temos de sermos amados com Deus, fatalmente nós buscaremos em outras coisas, e essas outras coisas nunca terão a capacidade de nos satisfazer, porque nós temos um buraco na nossa alma, no nosso homem interior, do tamanho de Deus. Tudo que for além de Deus é menor, tá? Então eu quero falar um pouco sobre a força atrativa do amor, tá? Então o sistema circulatório ele está montado, como eu já disse, para o sangue passar por todo o corpo e retornar ao coração. Da mesma forma, queridos, o ser humano também foi programado para retornar à casa do Pai, porque é ali que ele tinha recebido o amor perfeito. Lembra do filho pródigo? Ele tentou sair da casa do pai, mas ele ficou esperto, e tudo isso que você busca incessantemente, preencher o seu vazio, satisfazer a sua alma, e não consegue achar no sexo, no dinheiro, na fama, no poder, você vai encontrar em Deus, porque nós saímos de Deus, e Deus pretende que nós retornemos a Ele. Como o sangue, quando sai do coração, precisa voltar para que ele seja regenerado, tá? E a pergunta para você é o seguinte: eu disse que nós podemos amar a Deus e amar as outras coisas. Eu andei lendo hoje na internet o preço dos cachês dos grandes artistas aí da atualidade. Eu ouvi falar que o Jorge Mateus, você gosta do Jorge Mateus, né? Talvez sim. O preço do cachê do Jorge Mateus é 500 paus. 500 mil reais por uma noite. Esse é o preço do cachê do Jorge Mateus. Por que um empresário paga 500 mil reais para uma dupla ir cantar à noite lá no lugar de evento lá, isso antes da pandemia, né? Por que se pagava 500 mil reais para o Jorge Mateus? Porque era certeza que a bilheteria ia render mais, ou que os patrocínios iam ser maiores, era certeza de retorno de dinheiro. Por quê? Porque eles estavam, né, na crista da onda. Então por que isso acontece? Porque os fãs vão atrás dos seus ídolos. Nós, seres humanos, corremos atrás daquilo que nós amamos, né? Ainda que um determinado fã do Jorge Mateus não tenha coragem de pegar e gastar 200, 300 reais, ou o preço que ele gastaria numa noite, num show de um artista que ele ama, ele não tem coragem às vezes de gastar com um filho, ou ele não tem coragem de gastar com um pobre, ele não tem coragem de gastar na obra missionária, mas naquilo que ele ama, ele dá e ele ainda fica feliz, né? Por quê? Porque ele ama. Eu não estou fazendo juízo de valor se ele está certo ou se ele está errado, né? Eu estou só dizendo que ele paga aquilo que ele paga porque ele ama. Ele investe aquilo que ele investe porque ele ama, né? Então ele faz lá os seus programas de acordo com aquilo que o seu coração está cheio. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E é isso que acontece, meus queridos. Eu quero dizer para vocês então que, em primeiro lugar, o amor é uma força atrativa.
O amor nos atrai, tudo aquilo que nós amamos, nós somos sugados como que por um imã, né? Como uma flor, ela atrai a abelha, como a carniça atrai o abutre, o ídolo faz com os seus fãs, o dinheiro encanta os seus amantes, e aí é óbvio que não vai sobrar tempo para Deus. É óbvio que não vai sobrar tempo para coisas mais importantes, por quê? Porque o amor vai elevar estas coisas às coisas mais importantes. Então, quando é mais importante para mim o Jorge Mateus, ou uma viagem esperada do que outra coisa, então eu vou me programar para fazer isso. Vou me programar a tempo, eu vou me programar financeiramente, eu vou programar as férias do meu trabalho para que case exatamente com aquele programa que eu amo fazer. Tá certo? Por isso, meus queridos, que uma pesquisa feita nos Estados Unidos concluiu que os crentes, não são as pessoas de fora da igreja, tá? Essa pesquisa foi feita na igreja, que os crentes, eles gastam mais com Coca-Cola do que com a obra missionária, tá certo? Isso explica por que essa realidade completamente de pernas para o ar acontece. Então o problema, meus irmãos, não é a falta de tempo para Deus, o problema não é esse, o problema não é a correria da vida moderna, o problema não é esse. O problema é, qual é o rei que realmente governa o seu coração? É só dar uma olhada para os reis desse mundo, como eles atraem multidões. Os reis desse mundo atraem multidões de fãs, atraem multidões de recursos, atraem tudo aquilo que o ser humano poderia dar para Deus, tá? Mas eu quero dizer também, não vou terminar tetricamente assim, eu quero dizer que o amor de Deus, ele também atrai. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai deixar ou permitir que o seu coração ama. Porque se o amor dessas coisas, quando comparadas com Deus, tão ínfimas, tão irrisórias, tão desprezíveis, é forte, o amor que um fã sente por seu ídolo é forte, é inegável, né? É quase que como uma droga. Tem gente que ama obsessivamente, apaixonadamente, um time de futebol, ou uma determinada cor, o que seja, esse amor é forte. Eu estou dizendo o seguinte, que se o amor a essas coisas que não podem responder, né, ou que não interferem em nosso benefício para muitas coisas, você imagina o quanto o amor de Deus é poderoso, é elevado, né, acima disso. É de Jesus as palavras, as seguintes palavras: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. E um versículo que eu já li aqui: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Eu quero dizer para você que assim como o amor atrai, né? Assim como o sangue ele corre para o coração, o amor atrai. E assim como o amor atrai, quem ama a Deus deseja estar na presença de Jesus. Você quer saber se uma pessoa ama a Deus? Veja o que ela tem feito na vida, porque uma pessoa que ama a Deus, ela está na procura de Jesus. Jesus está procurando ela e ela ama encontrar-se com Jesus. Quando ela fica sabendo que Jesus está em determinado lugar, ela corre para lá, né? Quem ama a Deus é atraído por Deus. Olha que coisa magnífica. Faraó não quis deixar o povo ir, Faraó quis obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Romanos capítulo 1 diz que os homens se apoiaram mais na própria sabedoria do que na sabedoria de Deus. O que eles ganharam de presente de Deus? Então fiquem com a sabedoria de vocês. E eles começaram então a manifestar várias tendências suicidas: homicídios, invejas, glutonarias, adultérios, coisas que só traem dor versus sofrimento. E nada além disso. Mas quem ama a Deus, Jesus disse, né? Eu, quando for levantado, o que é isso quando for levantado? Quando for para a cruz, atrairei todos a mim. Olha que lindo, queridos. Então nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que olha para Jesus crucificado em todas as circunstâncias, né? O amor, então, ele atrai. E nós somos atraídos por Jesus. Segundo lugar,
a força modeladora do amor. Eu disse então que assim como o sangue sai, ele procura o coração. A segunda coisa que eu quero falar é a força modeladora do amor. O amor regenera. O amor, ele é tão poderoso, ele é tão magnífico, ele é tão nobre, que ele é capaz de reviver os mortos, né? O que acontece lá na circulação sanguínea, né? Lembrando aí do coraçãozinho, o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, é o sangue que se nós dependêssemos dele, nós morreríamos. É o sangue venenoso, é o sangue que vai agora, já sujo, causar morte. O sangue, ele entra no coração pelo átrio direito, aulinha de biologia, tá? Ele entra no coração pela veia, não lembro se é veia cava, alguma coisa assim, pelo átrio direito. Nosso irmão Alberto podia dar uma ajuda para nós aí, né? Ele entra no coração pelo átrio direito. Aí quando o átrio direito está cheio, abre-se a próxima válvula, a válvula de cima fecha, a válvula da entrada fecha, a válvula de baixo abre, ele cai no ventrículo direito. Quando o ventrículo direito está cheio, fecha a válvula de retorno e abre a próxima válvula e ele vai direto para o pulmão. Lá no pulmão ele troca o CO2 pelo oxigênio. E aí ele volta para o ventrículo, para o átrio esquerdo, e ele volta para o átrio esquerdo já o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, que é o sangue já preparado para fluir depois para todo o corpo novamente. Sabe o que eu morri de rir hoje de manhã? É que eu percebi que Jesus faz igualzinho. Cara, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus faz igualzinho. O amor de Jesus é tão lindo, é tão exaltado, que ele deixa novo o que era velho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que eu quero dizer então? Se no primeiro estágio o amor atrai, no segundo estágio o amor transforma. O amor transforma tudo aquilo que ele ama. Quando você ama, você é transformado à imagem daquilo que você ama. Você já percebeu como um adolescente se veste como o seu artista preferido? Às vezes ele até fala, se porta como aquela pessoa que ele tanto ama. Você já percebeu como um emo, ele puxa as influências do punk, de outro emo, um roqueiro, metaleiro, eles andam tudo igualzinho, motoqueiro, Fernandinho Murilo, o Darcy que foi motoqueiro, né? Tem aqueles caras que tem aqueles estigma, aqueles motão assim, né, tal. Você sabe o que eu estou falando, né? Eles não fazem sempre o mesmo. Sabe o que é isso, meus queridos? Sabe o que é isso? Pasmem, é o amor em ação. É o amor àquilo. O emo tem amor àquilo, o roqueiro tem amor àquilo. E sabe o que acontece também? Não é assim num casamento, em que ao longo do tempo a esposa vai se tornando mais igual ao marido, e o marido vai assumindo algumas características da esposa. Não é isso que acontece? Sabe o que é isso? É o amor. É o amor em andamento, é o convívio, é o aprendizado mútuo. E quando nós amamos, então nós quebramos aquelas coisas erradas que nós trazíamos, às vezes do berço, do passado, dos traumas, e aí o amor então vai renovando, o amor vai transformando, o amor vai regenerando, sabe? Todo aquele que ama Jesus, em primeiro lugar, é atraído para Cristo Jesus, e ali ele começa uma jornada espetacular, no sentido de se parecer cada dia mais com Jesus. Não foi assim com os discípulos? Eles eram lá, um era pescador, o outro era coletor de impostos, o outro fazia aquilo, o outro fazia aquilo, o outro. Eles começaram a andar com Jesus. A personalidade deles não foi aniquilada, a personalidade sanguínea de Pedro não foi aniquilada, mas ela foi retrabalhada, reconfigurada, para que quando o Espírito Santo convertesse ele, quando ele fosse convertido, ele ia usar toda
aquele ímpeto dele para a glória de Deus, e ele ia pastorear o rebanho, e ele ia ter a coragem até de sofrer pelo nome de Deus, e é o que nós lemos lá em 2 Pedro, quando ele vai dizer assim, que para Deus é honroso nós sofrermos por conta da justiça. Cara, quando você para perceber que é Pedro que está dizendo estas palavras, você então percebe um pouquinho do que o poder do amor é capaz de transformar o nosso mais íntimo, quando nós caminhamos com Cristo e realmente somos refeitos agora à imagem e semelhança de Cristo. Se você estiver anotando, leia lá depois 2 Coríntios 13:18, que fala um pouquinho dessa jornada, de nós sermos transformados de glória em glória, dia a dia, pela ação do Espírito de Deus da nossa vida, tendo como Senhor um espelho, né? O que é isso, tendo o Senhor como um espelho? Eu olho para o Senhor e tento adequar a minha imagem segundo a imagem dele. Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez Adão e Eva, eles procriaram, houve o advento do pecado, e a imagem e semelhança de Deus então foi borrada pelo pecado. E a Bíblia fala então que os filhos de Adão e Eva já não tinham mais a imagem e semelhança de Deus, mas tinham a imagem e semelhança dos seus pais, Adão e Eva. E agora então nós estamos nessa jornada de retomarmos, pela ação do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, a imagem e semelhança de Deus. E é isso que o amor vai fazer por nós. Então, para nós encerrarmos, eu disse então que o sangue sai e ele volta para o coração. Essa é a força, essa é a visa atrativa do amor, a força de atração do amor. Quando ele para no coração, o coração dá um jeito de transformar aquele sangue, de sangue venoso em sangue arterial, de sangue que não serve para muita coisa, em um sangue que vai explodir de vida, que vai garantir a vida. Jesus faz exatamente isso. Agora nós vamos falar da força reprodutora do amor. É para lá que Deus quer te levar. Então presta bem atenção nisso. Em terceiro e último lugar, o sangue armazenado no coração, o sangue bom, ele entrou sangue ruim do lado direito e ficou sangue bom do lado esquerdo. Você imagina se o sangue bom ficasse parado no coração, o que ia acontecer, Cleito? Já era, né? Não precisa ser doutor em medicina para saber, né? Se o coração resolver dar uma atrapalhada, nós não vamos durar muito tempo. Se ele represar o sangue bom, nós não vamos durar muito tempo. Então o que ele faz? Na hora que o átrio esquerdo enche, abre a válvula do ventrículo esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo. Na hora que o ventrículo esquerdo enche, que acontece ao mesmo tempo, né? Os átrios e os ventrículos. Na hora que o ventrículo esquerdo enche, o coração contrai e o sangue arterial sai numa pressão altíssima para correr por todos os vasos e artérias e veias do corpo. Isso, gente, isso é coisa de gênio, né? A sabedoria de Deus é uma coisa assim estupenda, maravilhosa, formidável. Não há palavras realmente para dizer. Mas eu quero dizer então que o sangue renovado, ele não fica armazenado no coração para sempre. Caso contrário, o sangue apodreceria e o corpo morreria. Está entendendo isso? Para bom entendedor, meia palavra basta. Você já entendeu onde eu quero chegar? Eu quero dizer então para você o seguinte, que o ventrículo esquerdo, ele expulsa do coração o sangue arterial para que ele corra por todo o corpo e cumpra devidamente o seu papel vital para o qual ele nasceu. O sangue tem um papel, não tem? Se o sangue tem um papel na criação e no seu corpo, imagina você, meu irmão. Se um animal tem o seu papel lá no ecossistema, se você tirar lá as aranhas, os insetos vão aumentar muito. O que a aranha come? Os mosquitos vão aumentar muito, né? Então você não pode tirar todas as aranhas, né? Se um animal desse, se Deus cuida dos pombinhos, dos passarinhos, você imagina o quanto Deus preparou para você, meu irmão. Então, eu quero dizer para você que assim como o coração expulsa o sangue bom, em uma grande parábola do que Deus quer transformar você, né? Deus faz igualzinho. Deus faz igualzinho. Depois que Jesus atraiu os seus discípulos a si mesmo e lhes ensinou o caminho de volta para o Pai, dizendo: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser de mim. Agora,
Jesus, quando ressuscita, ele diz para os discípulos: chegou a hora, meus queridos, chegou a hora de vocês saírem do ninho. Até agora vocês estiveram debaixo das minhas asas, mas agora eu dou um outro comando para vocês: vão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, façam discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem o mundo inteiro a guardar os ensinamentos que eu lhes tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Cara, que coisa maravilhosa, né? Então é o seguinte: uma vez cheios do Espírito Santo, aqueles galileus iletrados que até aquele momento não tinham menor expressão social, eles vão se despir das suas velhas vestes de pescadores de peixes para agora serem pescadores de homens. E não é que fosse necessário que eles deixassem, que eles abandonassem as suas profissões, não, porque o cristianismo não se alastra por todo o Império Romano através de missionários full time, tempo integral, não. O cristianismo vai crescer como um fermento poderoso através desses missionários, como Paulo dedicou-se integralmente, mas muito mais através dos profissionais, que tinham que seguir as suas vidas onde eles estavam vivendo tudo aquilo que Jesus lhes ensinou. Então alguns poucos foram chamados para viver integralmente o evangelho, mas muito integralmente a missão, mas muitos foram chamados para fazer missão integral enquanto estão comprometidos com outros trabalhos da nossa sociedade. Eles vão exercer cada um o seu trabalho, seja um trabalhador numa empresa, num escritório, numa agência como essa, seja um trabalhador ambulante numa rua, numa loja, numa feira, num caminhão, um caminhoneiro, alguém no trânsito, um táxi, o que quer que seja. É tempo de sermos aquele sangue arterial que sai, né? Jesus nos atraiu, Jesus nos transformou, e agora Ele faz de nós os seus missionários, tá? Como assim, pastor Kleber? Vou te explicar como assim. Você já viu aquele cara que adora churrasco? O que ele vive fazendo? O que ele vive convidando você? Para ir para um churrasquinho, é ou não é? O Darcy gosta de andar de bicicleta, então ele chama a gente para andar de bicicleta, né? Então vamos andar de bicicleta. E quem gosta de cerveja então? Quem gosta de cerveja, você não pode chegar na casa do cara que ele põe a cerveja na mesa, ele não sabe que você não bebe, né? Sem crise, sem problema, só falar para ele, falar: meu querido, não gosto de cerveja. Aí ele vai perguntar, você vai explicar tudo, né? Mas ele vai lá e põe a cerveja. Então quer dizer, quem ama cerveja, ele vive falando da cerveja que ele mais gosta, da cerveja que ele detesta, daquele dia que foi tão gostoso que ele bebeu tanta cerveja, não é isso? Por quê? Porque ele ama. Quem ama, ele reproduz a experiência de amor que ele teve. Cara, é simples assim. Então, se você ama Deus, se verdadeiramente o Espírito de Deus habita no seu coração, se você compreendeu que Deus é a razão do seu viver, sabe o que vai acontecer? A próxima etapa é você ser lançado como um verdadeiro adorador ao mundo. Que privilégio que nós temos. E esse é o meu sonho, meus amados. Toda vez que nós oramos pela obra, pela construção, nós oramos: Deus, faz desse lugar, por amor ao teu nome, uma plataforma de lançamento de verdadeiros adoradores. Porque Jesus disse: vai descer sobre vós virtude do alto, o Espírito Santo de poder de Deus, e vocês me serão testemunhas. É para isso que nós somos regenerados. É para isso que Jesus tira aquele veneno que nos foi incorporado pelas nossas andanças pelo mundo e nos faz sangue bom. Sangue bom. Quem fala sangue bom é goiano, né? E mineiro, sangue bom. Jesus nos fez sangue bom, né? Para corrermos por todo o corpo, pelos 4 quadrantes da terra, levando a palavra de Deus onde quer que a gente esteja. Então, queridos, eu quero dizer para você então que, em primeiro lugar, o amor de Deus
E não é o amor de Deus só, né? Cuidado com aquilo que você ama. O amor atrai. Em segundo lugar, o amor ele regenera. Em terceiro lugar, o amor expele vida. Expele vida. Então, você quer encontrar tempo para Deus, meu irmão? Eu quero dizer para você agora que não precisa se enganar mais, dizendo que você não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer as coisas que você tem que fazer, né? Para louvar a Deus. Não precisa se enganar mais. Só começa a perceber o quanto que você está gastando tempo no empreendimento que se chama o seu reino, o seu ego, né? E Deus vai te dar amor suficiente para a sua vida ser completamente transformada e você vai passar a viver os sonhos de Deus. A minha pergunta então para encerrar é, nós vimos que o amor então tem 3 fases, como o coração, né? O sangue chega no coração, primeira fase. O sangue é transformado no nosso coração, segunda fase. O sangue então vai para todo o corpo, terceira fase. Jesus nos atrai, primeira fase. Jesus nos regenera, nos tira da morte para a vida, segunda fase. Terceira fase, Jesus então nos lança fora do ninho, nos lança como missionários, como embaixadores do reino. Eu quero perguntar para você, querido, que fase você está? Que fase você está? Você está naquela fase que Jesus está te chamando? Glória a Deus, porque morto não ouve, tá? Então se Jesus está te chamando, dá um glória a Deus aí, porque alguma coisa ele já está ressuscitando no seu coração. Se Jesus está te chamando para uma vida de compromisso com Ele, de caminhada com Ele, dá glória a Deus e não perca tempo, meu irmão. Essa é a razão do nosso viver. Segunda fase, ou você está naquela fase que Jesus já está trabalhando os princípios no seu coração. Muitas coisas que você achava que era o correto, era o melhor a fazer, Jesus está falando assim, isso aí é lixo. Isso aí é CO2 e eu preciso jogar um oxigênio novo. Eu preciso te dar vida nova. Eu vou mudar os seus conceitos, seus pensamentos. Porque eu sou Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos a seu respeito são mais altos do que os seus pensamentos. Você está nessa fase, né? De santificação. Amém, glória a Deus, dá glória a Deus que você está juntinho de mão dada com Jesus e Jesus está fazendo a obra. Ou você está na terceira fase. A terceira fase é a fase da maturidade, tá? É a fase do envio, né? Você já viu um ninho? Tavam as pombinhas doidas para fazer ninho lá em casa, né? Então tem lá os ovinhos, né? Aí tem os passarinhos, chega uma determinada hora do campeonato lá que a mãe ama aqueles pintinhos, fica o dia inteiro ali, né, em cima dos passarinhos, cuida deles. Tem umas que nem saem, a gente anda pertinho delas, elas não saem, né? Mas chega uma hora que ela mesma empurra o passarinho. Eu vi isso pouco tempo atrás, eu estava em cima do muro e ela empurrando o passarinho para o passarinho cair? Não, para o passarinho voar. Jesus quer fazer isso na sua vida. Jesus quer começar a empurrar você para você voar nas asas do Espírito Santo, ser uma testemunha dele, para falar da experiência que ele tem dado a você e das experiências magníficas que ele quer passar com você. Que fase você está, né? Vamos orar por isso? Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, tá bom? Então hoje nós falamos sobre o amor como uma força poderosa que transforma tudo ao seu redor. A semana que vem nós vamos falar sobre o critério utilizado por Deus para certificar se você o ama, né? Nós vimos na primeira palavra semana passada como Deus nos ama. A semana que vem nós vamos falar como você ama a Deus, tá? Vou falar isso e vou terminar dizendo que o amor é a prova da nossa salvação. Se nós não amamos, nós não temos Deus no coração, porque Deus é amor. Amém? Você então que deixou o seu pedido de oração, essa semana nós vamos fazer um pouquinho diferente. Não fique triste não, porque graças a Deus Ele tem levantado aqui um conjunto, um time de intercessores e intercessoras da nossa igreja, que capitaneado pela Dona Eusélia, minha querida avó matonense. E eu já pedi para ela, Dona Eusélia, segura os pedidos de oração aí, e que essa semana seja uma semana que você possa aí orar por esses pedidos, amém? Eu quero chamar o Cleiton aqui para nós adorarmos a Deus com mais um cântico. E enquanto o Cleiton estiver adorando a Deus com esse cântico, depois eu vou pedir para você fazer uma oração, tá? Para que essa palavra seja uma palavra verdadeira, para Deus abençoar aqui os nossos amigos que estão lá em casa. Então o Cleiton vai fazer esse louvor, e enquanto isso você tem a liberdade, querido, para refletir em que fase você está, em que fase você está, e peça a Deus para Ele te levar adiante, que é isso que Ele quer fazer na sua vida, amém? Vamos adorar a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Um amor certo que não falha é o amor de Deus, né, pastor? Sem dúvida. Glória a Deus por isso. Fez eu lembrar dessa canção aqui, um pouco antiga. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para ti. Aleluia, meu irmão. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos aprender a amar como o Senhor ama, Jesus. Deus, como diz aquela canção, dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Um coração amoroso, um coração de rendição, ó Pai. Um coração que deixa a sua glória, Senhor Jesus, para nos resgatar do pecado, Jesus. Deus se sacrificou por nós, Jesus, naquele amor, Senhor Deus, sacrificial, que é o amor do Senhor. E por fim Ele nos envolve, querido, o seu amor incondicional. Esse é o amor de Jesus. O sangue que corre no seu coração, que corre nas suas veias, Cristo, é o sangue de Cristo na sua vida. Em nome de Jesus, querido, seja livre no Senhor Jesus. Seja abençoada a sua casa, o seu lar essa semana. E que você possa, em nome de Jesus, buscar mais do Senhor todos esses dias. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Amém, meus amados. Sempre é bom louvar o Senhor, né? Coisa maravilhosa é poder louvar o Senhor. Então, aqui para a gente encerrar o nosso culto, quero passar aqui 3 recadinhos muito rápidos, né? Fazer aqui os nossos agradecimentos. Mais uma vez, Sidney, Sandra, nosso amigo Lombardi. Muito bem. Obrigado aí pela parceria de vocês. Que o Espírito Santo continue dando forças, dando prazer e alegria e abençoando aqui, né, esse espaço que é o espaço da Digimagem, através do qual o Senhor nos permite aqui levarmos a palavra dele. Agradecer também ao Cleiton que está aqui conosco, né, sua família, agradecer a cada um aí da nossa igreja em Matão, da nossa igreja em Araraquara, agradecer você aí, né, que nos assiste, que está conosco até esse momento. Quero dizer que
é uma bênção, é uma alegria muito grande poder compartilhar da palavra de Deus com você, com a sua casa, tá bom? E que não fique só por aqui, viu, meu amado, minha amada? Que você consiga buscar Deus, que Ele te dê força, sabedoria, para você então colocar o seu coração para amar aquilo que verdadeiramente importa, não é assim? Nosso vídeo de hoje. Então, vou passar aqui para os nossos recadinhos, para eu poder impetrar a bênção sobre a sua vida. Primeiro recado que eu quero dar é das células virtuais. O Sidney tem um cartazinho aí preparado para isso. Como eu já disse, de segunda a sexta-feira, nós nos reunimos das 20 às 21 horas, seja pelo Facebook, seja pelo Zoom. Não fique de fora, meu irmão. Davi, não esqueci do senhor não, tá bom? Vou te ligar essa semana aí para a gente acertar isso. E se mais alguém de vocês aí não tem participado, fica o convite, né? Nós estamos aguardando chegarem aí o livro que nós vamos começar a nossa nova série de estudos, que nós trabalharemos nas nossas células, mas você é nosso convidado. Escolhe aí um dia que você pode, de segunda a sexta-feira, e venha ali participar, Deus conosco. Os grupos são pequenos exatamente para nós termos, quem quiser expor a sua opinião, fazer alguma complementação, trocar a experiência. Se não, se você quiser entrar mudo e sair calado, você faça isso, não tem problema nenhum. Não se acanhe, só não fique de fora. Se você ainda não participa de nenhum grupo pequeno, eu quero convidar você, não fique de fora. Você não sabe o que você está perdendo. É um momento gostoso. Não foi gostoso o culto? Por quê? Por conta da presença de Deus. E é isso que nós estamos orando, para que durante a semana a presença de Deus também caia. E quantos testemunhos lindos nós temos recebidos, né? Das células das mulheres que a Lara coordena, das células aí de vários irmãozinhos aí que estão coordenando, né? Vários irmãos, o Cleiton é um deles que coordena junto com a irmã Eusélia a célula de quarta-feira, tem se dedicado, tem estudado, tem consagrado cada um a sua vida para que você receba de Deus, para que você receba a água limpa e cresça na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Segundo recadinho que eu quero dar para você é sobre o nosso treinamento missionário. E hoje não serei eu que vou dar o recado, eu quero chamar o meu amigo Felipe. Entra aí, Filipão, fala para nós aí. Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Felipe, casado com a Dani. Há 2 anos e meio estamos em missão no Panamá. Para nós é uma alegria, é um privilégio poder convidar vocês para o treinamento missionário transcultural do CEMAL, que acontecerá dos dias 4 ao dia 9 de agosto de maneira virtual. Ele será totalmente online e você terá a oportunidade de escutar homens e mulheres de diversos contextos, diversas nacionalidades, ministrando sobre as missões, ministrando sobre o que Deus tem feito ao redor do mundo. E vai ser um privilégio para nós ter vocês da Igreja Metodista de Matão participando junto. Que Deus os abençoe e esperamos o ano que vem encontrá-los, porque estamos com muita saudade. Um grande abraço, que Deus abençoe. Nos vemos em breve. Amém, queridos? Ouviram aí o recado do nosso querido amigo Felipe? Só vou estender esse convite então aos nossos amados irmãos da igreja em Araraquara, tá? E se você aí que nos visita tem interesse em fazer esse treinamento missionário, haverá ali palestrantes missionários aí tarimbados que já estão anos aí no campo missionário, né? Gente experimentada, gente que deu frutos para a honra e glória de Deus e tem dado frutos. América do Sul, América do Norte, Europa, África e gente do mundo inteiro para trazer aí esses ensinos, tá bom? Fala comigo, manda os recados aí nas nossas redes sociais. A gente, se você quiser, faz essa ponte, mas vai ser uma honra e uma alegria também ver você lá se capacitando aí para a obra missionária. E o terceiro e último aviso é sobre a limpeza da construção. Queridos, se você é de Matão ou da nossa região e não passou lá na construção, eu quero convidar você a fazê-lo, tá? Tá ficando linda, maravilhosa, para a honra e glória de Deus nós dizemos isso. Desejo do nosso coração, o Espírito Santo sabe, nós não queremos deixar aqui um monumento, não, nós queremos deixar um espaço que seja uma referência na nossa cidade do exercício do puro amor cristão, tá? E a nossa igreja aí dentro em breve, quero crer 2 a 3 meses, em nome de Jesus, né? Já vai estar pronta. Nós estamos orando para o Senhor nos dar sabedoria, direção, recursos. Toda a obra ela é fomentada através
através de dízimos, ofertas. Se você deseja aí participar desse momento, também entre em contato conosco, né? Participar aí da construção da obra, doando algum recurso seu, algum talento seu, você fique à vontade para nos procurar, tá bom? A obra é para isso, e nós queremos então em breve aí já estrearmos a igreja lá, né, com os nossos cultos, tá? Só que antes disso a gente precisa dar uma varreção lá na igreja, e chegou o momento. O Michel tá chamando a gente para nesse sábado, dia 1º de agosto, às 8 horas. Eu quero chamar você, vai ser muito importante a sua presença. A igreja é muito grande, nós vamos lá tomar o máximo de cuidado. Vai de máscara, leva o seu álcool gel. Se você puder levar, leva vassoura, rodinho, pano da sua casa, porque vai fazer falta lá. Nós não temos para todo mundo, eu vou levar alguma de casa e vou pedir para você, então se organiza sábado às 8 horas, próximo sábado às 8 horas, nós estaremos lá na igreja, né? Eu não sei quantas pessoas vão estar, mas tem serviço para todo mundo. A gente joga 2 na cozinha, 2 no banheiro, 2 no outro, 3 na sala multifuncional, joga meia dúzia no templo, joga 2 lá na fachada, e assim eu quero ver você lá e eu trabalhando para Jesus alegremente, para a gente deixar ela um brinco para as próximas etapas. Você vai ter a oportunidade de ver em que pé que está a obra, está ficando linda e maravilhosa. Isso é por conta do amor de Deus e da sua dedicação, do seu comprometimento aí com esse corpo de Cristo, que é a nossa igreja nascendo aqui na cidade de Matão. Amém? Esse é o nosso convidado especial. Amém, queridos? Assim nós estamos terminando aqui a nossa participação de hoje. No domingo que vem às 19 horas estaremos juntos aqui, tá bom? Grande beijo, grande abraço para o pessoal de Araraquara e para você de outras cidades, de Matão, Dobrada e de todas as outras cidades que nos assistem. E eu oro agora para que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada de maneira abundante sobre a sua casa. Que Ele faça com que o seu coração se volte para Ele, como o sangue venoso se volta para o nosso coração. Que o amor de Jesus Cristo impacte, marque a sua vida profundamente, a ponto de ofuscar qualquer amor a eventuais ídolos que nós amávamos no passado. E que a doce consolação do Espírito Santo venha trazer você perdão e regeneração de tudo aquilo que te machucou, que te magoou no passado, para que você, como nova criatura, possa exercer o seu papel como missionário, como testemunha no corpo de Cristo por toda a terra. Assim eu abençoo a sua vida, a sua família, a sua casa e a sua semana, em nome de Jesus. Amém? A gente se vê então domingo que vem. Um grande abraço. Até.